Se eu tivesse que começar do zero no mercado hoje, com pouco dinheiro, sem experiência e também com aquela pressão de não saber se vai dar certo, o que exatamente eu faria? Passo a passo. Esse vídeo é pra você que tá começando ou recomeçando. Então já acompanha que eu vou te mostrar tudo durante uma live que eu fiz junto com os meus alunos do Telegram, na minha comunidade gratuita. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vou compartilhar aqui com vocês alguns cenários, cada um diferente para a realidade que vocês podem adaptar. Mas antes disso, galera, eu quero trazer a regra de ouro, né? Antes de qualquer cenário. Tem uma regra que ela vale para todos, tá? Independente se você está começando com pouco, com um pouquinho mais ou com nada, certo? O seu objetivo, galera, ele não é multiplicar o teu capital. O seu primeiro objetivo é não se destruir. Eu falei muito sobre isso na live hoje no meio-dia. Enquanto você aprende, você tem que estar ali fixo, se mantendo. Isso significa duas coisas, galera. Risco por operação baixo, tá? Vocês têm que adaptar isso. Então, assim, você vai entrar com risco baixo mesmo, pessoal. E 2, meta realista, né? Eu trabalho com M1. Então, eu penso assim, 1% ou 3% ao dia já é excelente, né? Acima disso, só com um contexto perfeito. E o risco por operação, sigam, né? 1 a 2% do capital ali de vocês. Parece pouco? Perfeito. É para parecer, porque o segredo é você sobreviver, certo? Não é você querer ficar rico, investir tudo que você tem, né? Arriscar uma coisa que você às vezes nem sabe se vai conseguir. Então, tenham essa cautela, né? O mercado, eu já falei pra vocês, ele é manejo de risco. E você tendo clareza dessas coisas, você vai conseguir manejar tudo isso. E tem alguns cenários, né? Tem a pessoa, por exemplo, do cenário 1, que tá começando do zero, sem dinheiro, sem experiência. E se eu tivesse no lugar dessa pessoa, né? O que eu faria? Se eu tivesse sem grana, né? Sem dinheiro nenhum, sem experiência, eu faria o seguinte. Por 2 semanas, galera, eu iria organizar. Eu ia fazer o seguinte. Primeiro, conta demonstrativa, mas com propósito. Isso é o mais importante de tudo, tá, pessoal? Então, assim, tem que dominar essa questão, tá? Começou do zero, sem dinheiro, sem experiência? Conta demo, mas como se fosse uma conta real. Primeira coisa que eu faria, tá? Então, você vai respeitar o gerenciamento, vai ter risco baixo, vai ter horário, tudo isso anotado, certo? E eu, o que eu faria exatamente? Eu, pessoal, eu escolheria, tá? Um único setup de M1 para dominar, tá? Primeiro ponto. Por quê? Você não enche a sua cabeça com um monte de coisa. Então, uma única região clara, com um candle ali de rejeição, por exemplo, com pavio, pronto, tá? Ótimo, né? E organizaria o quê? A minha rotina. Isso aqui vocês podem estar anotando, tá? Eu tô falando como se eu realmente, o que exatamente eu faria se eu tivesse começando do zero, tá? O pessoal que tiver dúvida, eu vi que levantaram a mão aqui, pode mandar no meu número de suporte, tá, pessoal? Porque aqui na hora da live eu não consigo abrir, porque senão a gente não consegue finalizar. Que aí um tem que responder, o outro tem que tirar dúvida também, tá bom? Mas podem mandar que eu respondo vocês por lá. E segundo, né, manter uma rotina, pessoal. Então, rotina ali de pelo menos 1 hora por dia, 15 minutinhos ali para marcar as regiões, né, as máximas, as mínimas, os micro suportes, as micro resistências, né? E 30 minutos para executar, também botar em prática, né? E 15 minutos depois para revisar os prints, as anotações, tudo que você fez, né? O terceiro dia já ia ter um diário ali de trade, né? Um print da entrada ou um desenho, sei lá, explicando por que eu fiz aquela entrada, por que talvez eu sairia, o que eu faria diferente, né? Porque assim você vai aprendendo, galera. O que você não melhora, o que você não mede, né? Faz sentido? Então você precisa entender exatamente cada ponto principal. Então, assim, a outra coisa é a prova de fogo. Se eu não conseguir fechar ali pelo menos, sei lá, 7 dias positivos em, sei lá, 10 dias na conta demo, eu não iria pro real. Não é sobre você ganhar muito, é sobre mostrar que eu respeito o plano, certo? Isso aqui é crucial, galera. Então esse aqui é o primeiro cenário, né? Começando do zero, sem experiência, eu faria exatamente isso. Tem outro cenário, né? Começando ali com, sei lá, uns 100 reais, posso falar aqui pra vocês, né? Que assim a gente vai adaptando. Mas antes disso, vão abrindo o gráfico de vocês agora, que a gente também vai fazer algumas operações aqui ao vivo, tá, pessoal? Então, deixa eu até ver o que tem de melhor aqui agora pra gente. Vamos lá. Ó, agora é 10 horas e 14, daqui a alguns segundinhos vamos fazer uma entrada aqui de compra, tá? Ó, 5 segundos, vamos entrar com uma compra, uma ordem de compra aqui no Shiba. Agora, vamos lá. Peguei uma taxinha.
tem problema. Vamos esperar esse daqui. Olha, a gente pegou bem aqui, pertíssimo da região. Você vê que tem umas regiões aqui que ele respeitou também, ó, pra cima aqui do pavio, né, ó, muito bom. Mesmo que você não tenha conhecimento, né, tá começando aqui do zero, você dá pra seguir os passos que eu falei aqui pra vocês, tá, galera? Serve muito. Tem um outro cenário também, sei lá, tá começando com R$100. O que eu faria se eu estivesse começando hoje com R$100, né? Eu encararia, galera, como uma fase ali de laboratório real, né? O objetivo não é ficar rico, né, com R$100. O objetivo é provar que eu sei operar com regra, né? Exatamente isso. Olha só essa operação aqui, que maravilhosa. Coisa linda, pessoal. Coisa linda, ó, vela de alta. Bom demais, né? E se eu tivesse começando, eu faria exatamente dessa forma, tá? Risco por operação, igual eu falei, 1 a 2% ali. Meta do dia ali de 3, 5, não sei, galera. Eu respeitar. E olha só essa operação. Tô falando, tô explicando, a gente tá ganhando ao mesmo tempo. Coisa boa. Coisa boa. Ó, vou mandar aqui pra vocês já a primeira operação. Certo? Eu vou contextualizar melhor, porque fica difícil pra vocês, né? Eu falar enquanto a operação tá rolando. A gente precisa fazer ali uma reentrada, então deixa eu só mandar aqui que a gente tá 1-0 ao vivo, pessoal. Tudo isso aqui na prática, né? Mostrado aqui ao vivo e a cores, galera. E como eu tava falando pra vocês, né? A gente tem o cenário aqui de quem tá começando do zero, sem experiência, sem nada, mas tá começando, né? E tem quem tá começando com R$100. Vai respeitar aquela regra de risco por operação exatamente da mesma forma. Meta do dia, né? Respeita ali a meta do dia de vocês. Tenha uma meta pra você respeitar, né? Tomou um loss, bateu ali a meta, acabou. Ou bateu a vitória ali, a meta do dia, acabou. Chega, fecha a corretora. Ou se for querer operar, opera na conta demonstrativa, né? Seguir um sinal, uma operação, galera. Respeitem, né? Coloquem os freios ali, imponha, né? Isso ajuda. Eu faria isso, tá? Eu tô falando que eu faria. Então, assim, pessoal, seguir o básico. O básico bem feito funciona, certo? Operaria ali seguindo, tudo certinho. E principalmente, iniciante, começando com pouco, não queira operar com 1 milhão de estratégia ou seguir 1 milhão de pessoas diferentes em vários grupos. Testa ali uma estratégia, o que melhor funciona. Sei lá, um pullback em uma região junto com um candle de rejeição, por exemplo, né? Não tem muita dificuldade. Um suporte, uma resistência. Vê se a região foi respeitada pelo menos ali umas 2 vezes. Como flui para 5 minutos, em tempos maiores, 15 minutos. Inspiração ali de 1 minuto alinhada, né? Com um micro movimento que eu quero capturar. Tudo isso de acordo. E aqui que vai o pulo do gato, tá, pessoal? Eu faria menos entradas e exigiria o melhor preço. Em capital pequeno, você não pode virar metralhadora, né? Você precisa ser cirúrgico ali. Entendeu o que você tá fazendo, certo? E tem um outro cenário, né? Vamos supor que a pessoa, em vez de começar com 100, pô, Maria, consegui começar com um pouquinho mais, né? Consigo começar ali com 500. Inclusive, essa semana tô pra fazer... Vou ver, que nem eu falei pra vocês, se o mercado estiver favorável aí pra gente realizar umas dobras de banca. Quem quiser deixar a conta aí redonda, né, pessoal? Porque dobra de banca é o seguinte, quanto mais você tem ali, maior a chance de eu conseguir tá dobrando esse valor pra você, tá? Buscando ali o máximo que eu puder. Então, quiser aproveitar esse momento... Mas, pô, eu não tenho como... Eu, ao invés de começar com 100, Maria, consigo começar com 500. Ótimo. Com 500 já dá pra ser um pouco mais confortável, né? Do que com 100. Mas a cabeça é a mesma, tá, pessoal? Risco por operação, a mesma coisa. 1% ou 2% ao dia, né? E respeitar o gerenciamento sempre. Meta do dia ali... dependendo do capital que você tem, do planejamento que você vai seguir, do teu perfil ali também, tudo isso conta. E eu adicionaria mais uma camada também, um pré-filtro de contexto. Então, antes de operar, eu iria me perguntar, isso serve até pra quem já tá no mercado há um tempo, tá? Antes de operar, se perguntar, fazer aquele, como é que eu posso explicar? Você ficar na sua cabeça, né? O mercado, ele tá em uma tendência clara ou tá lateral consolidado? Se tá lateral, então eu foco em reversões rápidas em M1, nas bordas de caixa. Se tá em tendência, eu foco em pullback, né, a favor da tendência, e entrada sempre depois do sinal ali de rejeição, nunca tentando adivinhar o fundo ou o topo, né? Seguindo todo esse planejamento, pessoal, mudando a mentalidade e adaptando para cada estratégia necessária. Isso é o mais importante de tudo, ter essa visão. Mas se você não começar nunca, você não vai aprender nunca. Se você não praticar nunca, você nunca vai ter resultado, galera. Tem que botar a mão na massa. Eu faria dessa forma. Pode dizer que é a forma certa, que é a forma errada? Não, não posso.
vai dizer como cada um vai utilizar, mas eu faria dessa forma e pra mim, né? Então por que não poderia funcionar com outra pessoa também? E montaria uma rotina, muito importante também montar uma rotina, nem que seja, sei lá, uma rotina ali de 14 dias pra qualquer cenário. Você imagina se você tá começando do zero, com 100, com 500 reais, mas criaria uma rotina. Aí, por exemplo, do dia 1 ao dia 3, poderia, sei lá, marcar as regiões, treinar o olhar ali de rejeição, passar uns 20 minutos só vendo, analisando o pavio, padrões que falharam e que deram certo, analisando tudo isso. Aí do dia 1 ao dia 3 eu faria isso. Aí do dia 4, 5, 6, até o dia 7, faria uma execução mais curta, mais objetiva, né? Às vezes um 30 ali, 45 minutos por sessão, fechou a meta, tomou a sequência, acabou, parou, né? Respeitou. Isso também faz parte. Do dia 4 ao dia 7 eu faria isso. Do dia 8 ao dia 10, eu já ia refinando, né, aquele gatilho. Então, 14 dias ali dá pra você fazer alguma coisa. Dia 8 ao dia 10 já faça isso. 8 ao dia 10, né, que eu falei? 8 ao 10. Refinar, ajustar o momento exato da entrada, né, em M1, virada ali do candle, né, micro pullback, enfim, adaptar, galera. Né, refinar exatamente aquilo que você já tá analisando, né, e buscar melhorar. E nos últimos dias ali, do dia 11 ao dia 14, consistência e repetição. Mesma janela de horário, mesmo ativo, mesma estratégia. A consistência vem de fazer igual no que funciona, não de reinventar a rotina a cada dia, né? E reinventar tudo a cada dia que passa. Não, você vai se perder, né, pessoal? E também tem as coisas que eu faria e o que eu não faria. Mais importante que você saber o que você fazer é você saber o que você não fazer. E o porquê também, não é? Não concordam? Eu, por exemplo, não aumentaria o valor da minha entrada, né, depois de um win, se não tivesse um contexto ali. Eu não operaria uma notícia forte em M1 sem ler o contexto, igual hoje mesmo eu falei pra vocês, pessoal, não operem, tomem cuidado aí, tem evento, né, pra não influenciar nas nossas entradas. E eu não mudaria de estratégia no meio do dia, né? Ai, porque uma coisa não deu certo, vou lá mudar minha estratégia. Não, pessoal. Tem que entender como as coisas funcionam. E não também, eu usaria o grupo. Tem muita gente que erra na questão de usar o grupo aqui de operação. Usa o grupo como muleta. E o grupo, ele não é muleta. Ele é um apoio, né? Para você estudar o teu gráfico também, estudar o mercado, como ele funciona. E ir sempre aperfeiçoando, porque é assim que você evolui de verdade. Bom, e se esse passo a passo te ajudou a ver o caminho com clareza, então se inscreve aqui no meu canal, deixa também uma curtidinha até pra você mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ele continuar te entregando cada vez mais e mais. Que assim, dessa forma, você nunca para de crescer e sempre continuar absorvendo esses conteúdos que vão engajar a sua mente, né? Para tudo isso que é necessário você saber dentro do mercado para ter resultados melhores. Ou até mesmo se estiver começando do zero, mas aprender pelo caminho certo. E se você quiser fazer parte das minhas lives para você operar ao vivo junto comigo, igual você acabou de ver, o link vai estar aqui embaixo para você entrar no meu grupo gratuito do Telegram. Aqui na descrição desse vídeo, só você clicar, também já tem o link da corretora para você criar a sua conta e participar aqui junto comigo, fazer parte dessa comunidade de pessoas que crescem e evoluem juntas, acompanhar as minhas operações junto comigo, ao vivo, e tá junto nessa também. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você dentro do meu grupo.